sou Luiz Fernando e começa agora o Alba Debate, programa de entrevistas aqui da TV Alba. A gente tem o privilégio hoje de conversar com duas feras da política, um deputado federal, Daniel Almeida, do PCdoB, e com um advogado eleitoral, Ademir Esmerim. Nós vamos bater um papo aqui para tentar destrinchar, desmistificar essa reforma eleitoral, essa pseudo-reforma, essas mudanças na lei que vão acontecer ou não irão acontecer, né? Vamos procurar saber aqui do deputado e do advogado um pouco mais a respeito disso e o impacto disso nas eleições de 2022. Boa tarde aos dois, obrigado pela presença no Alba Debate. E vou começar com o Daniel Almeida, que está no olho do furacão no Congresso Nacional, para saber dele um pouquinho em que pé está. São várias fatias, são vários segmentos de reforma, né? A gente tem a questão do fundo eleitoral, a gente tem o distritão, a gente tem a federação dos partidos. Queria saber o que está ok, o que já está no prelo, o que não está, o que está em debate, como é que está essa situação. Obrigado mais uma vez, Daniel. Obrigado, Luiz, pelo convite para esse debate na TV e nos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Meu cumprimento ao meu amigo Esmerim, grande advogado. Seguramente eu vou me beneficiar com a presença do Esmerim, porque ele é mestre, né, na legislação eleitoral e eu estou acompanhando mais o mundo político. Como você disse muito bem, Luiz, você acompanha de perto o cenário político. Nós temos alguns focos de debate ou alguns núcleos de discussão, eu diria que três principais. Um deles trata do chamado voto impresso. Esse é um debate quente, está muito acalorado, politizado, e eu acho que extremamente politizado, na minha avaliação, sem uma justificativa lógica. Nesta comissão especial eu faço parte, sou titular, deve haver uma deliberação sobre esse tema no dia 5 de agosto e a tendência é que na comissão especial o assunto seja liquidado, ou seja, a possibilidade do voto impresso seja derrotada, essa possibilidade, essa tese, na própria comissão, porque exatamente há uma reação a uma politização proposta pelo presidente da República. Um outro cenário de discussão se dá numa outra comissão que trata de uma espécie de consolidação da legislação eleitoral brasileira, Código Eleitoral, Lei de Partidos e assim por diante. Tem um texto que foi apresentado pela deputada Margarete Coelho, que tem mais de 800 artigos. É uma coisa muito volumosa e que mexe em uma opção de aspectos da legislação eleitoral, partidária, pesquisas e funcionamento de partidos, posse dos eleitos e assim por diante. Então, é uma coisa muito densa para um debate num tempo curto. E a outra discussão se dá numa outra comissão especial, que seria o sistema eleitoral. E aí é sempre assim, todo ano que antecede a eleição, se levanta o debate, propostas são apresentadas e nunca mudanças de maior conteúdo, de maior profundidade. Às vezes se consegue apenas pequenos remendos. Desta vez, há possibilidade, sim, de haver um deslocamento do chamado voto proporcional para o voto majoritário no Legislativo, o chamado distritão, e há também um debate sobre federação, semipresidencialismo, que é uma outra tese que começa a surgir, distrital misto, enfim. Eu diria que nesta comissão as possibilidades de evoluir para alguma deliberação está relacionado ao distritão, que terá que ser uma mudança na Constituição, portanto não é tão simples assim, e tendo a aprovação do distritão, se houver voto suficiente, provavelmente haverá a chamada federação de partidos, que também chega como uma novidade nesse cenário de sistema eleitoral, que é um híbrido aí entre coligação, enfim, não é bem uma coligação, mas é a possibilidade de dois ou mais partidos se juntarem e funcionar como um único partido nas disputas eleitorais. Esses, na minha opinião, são assim os cenários de hoje, mas ainda com um grau de imprevisibilidade muito grande.
Perfeito, obrigado, Daniel. Ismerim, qualquer que seja a decisão, precisa ser tomada há um ano da eleição, né? É isso ou existe possibilidade na legislação eleitoral? É isso aí, Luiz. O projeto tem que ser aprovado, virar lei até um ano antes da eleição, para poder entrar em vigor em razão de dispositivo constitucional, porque tudo que altera o processo eleitoral só pode ser aprovado até um ano antes, né? E sancionado e etc. Aquilo que for possível. Um abraço para você, muito obrigado pelo convite, que parece estar um dia muito corrido aqui. Queria dar um abraço ao amigo Daniel, é um parceiro de longa data, né? Já mereceu, inclusive, meu voto, por conta do que ele faz muito bem com o seu mandato. E estou aqui à disposição para as perguntas. Ismerim, uma outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: enquanto advogado eleitoral, o sistema de hoje funciona bem do ponto de vista jurídico? O sistema de hoje funciona. Eu não vejo nenhum motivo para se ter qualquer alteração. Quer dizer, tem essa coisa aí do se é distritão ou não, mas isso é mais uma discussão política, né? Nem jurídica, né? É as conveniências. Agora, eu acho que o voto impresso, como disse Daniel, ele está muito politizado e prejudica a discussão. Tem gente que não sabe nem exatamente o que é esse voto impresso ou auditável. Eu, particularmente, não sou contra. Eu acho que a urna eletrônica, ela isoladamente, você não tem condição de fazer auditoria. Houve aqui, se não me engano, em 1992, uma recontagem de votos de Salvador. Não sei se vocês estão lembrados. Daniel deve estar lembrado. O que é que acontecia? A urna era a urna de papel, voto impresso, e se contou mais de 1 milhão de votos, se recontou, e foi mantido o resultado. Esse voto impresso que o presidente da República está alardeando aí, que está criando uma série de confusões, ele, na verdade, o que é que ocorre? Imagine que uma máquina vai emitir um voto como se fosse um extrato bancário, né? Então, está lá. Se, por exemplo, o eleitor votou em Luiz, e apareceu lá o nome de Luiz e o número, então, etc., ele vai confirmar. Pronto, confirmou, ele não pega no voto, nem nada disso. Se depois Aí, quando chega às 17 horas, o resultado que é divulgado é o resultado da urna eletrônica. Continua tudo como o mesmo. É o resultado da urna eletrônica. Bom, se alguém se sentir insatisfeito, normalmente os prazos são 3 dias, as pessoas, os candidatos podem pedir uma recontagem, eu não sei o tamanho, se seria por amostragem ou se seria na totalidade. Mas aí, a partir da publicação do resultado, que será no mesmo dia, é que se pode pedir essa tal recontagem, ou essa conferência, ou essa auditoria, para verificar se efetivamente aqueles votos que saíram, aquele resultado que saiu da urna eletrônica é o mesmo que está impresso em cada cabine de votação. Então, eu acho que se a gente discutisse isso com mais civilidade, seria importante, porque eu, particularmente, não vejo nada demais, né? Tem discussões aí piores, tem coisas piores no sistema eleitoral, e isso aí eu acho que, se fosse aprovado, não haveria também grandes problemas. O tribunal, às vezes, justifica que nunca houve fraude, mas também não tem condição nenhuma, você não pode questionar a urna eletrônica. Ninguém entra com a urna eletrônica. Teve um caso lá, se não me engano, em Goiás, há muito tempo, que um padre ele foi candidato, né? E aí, depois que ele esperava lá uma quantidade de votos, se eleger, saiu infinitamente baleado, porque não teve voto. Não teve quase voto nenhum. Então, ele pediu, disse: não, é um absurdo. As pessoas, eu ia ter não sei quantos votos, não tive e tal. E aí parece que abriram as urnas para verificar. O problema dele, ou não abriram, o problema dele era o seguinte: ele se apresentava para os seus fiéis, os seus eleitores, com aquela batina de padre, etc. Aí, no dia da votação, na urna de votação, ele botou uma camisa estampada, parecendo que era um abadá que vinha para o Carnaval da Bahia. E aí as pessoas não reconheciam, entendeu? Então, muita gente que ia votar nele terminou não votando. Mas isso é um fato pitoresco, não tem nada a ver com questão de legalidade, não.
Mas, do ponto de vista, Daniel, da proporcionalidade da eleição mesmo, o voto impresso é mais um fator aí, talvez, uma chave de segurança ou desnecessário, na sua avaliação, enquanto parlamentar, enquanto quem já foi presidente partidário e que está aí no seio do poder? Olha, Luiz, eu considero desnecessário. Eu vou votar nesta comissão pelo não prosseguimento desta matéria, para que ela não seja levada sequer ao plenário. Primeiro, porque eu não encontrei nenhuma justificativa técnica para o voto impresso. O voto eletrônico prevalece no nosso sistema há 20 anos e eu não conheço nenhuma denúncia séria que tenha merecido o grau de desconfiança que querem emprestar a esse debate. Não tem fatos que justifiquem. Segundo, a urna eletrônica, ela, óbvio que pode ser violada. Não tem nenhum sistema absolutamente seguro. Não existe, né? Nenhum sistema absolutamente seguro. Mas ele tem se atualizado ano após ano. A atualização, a acompanhamento, a fiscalização. O tribunal demonstra que esses votos são auditáveis, e, portanto, ela não está em rede. A possibilidade de alguém hackear sem que a urna esteja conectada em rede é muito difícil. Então, até aqui tem demonstrado muito seguro esse mecanismo de votação, tem dado tranquilidade, tem dado confiança ao eleitor, né? Segundo lugar, como o Ismerim disse aí, você vai digitar o voto em alguém, vai aparecer na tela a foto daquela pessoa que você digitou e, na hipótese da impressão, aparecerá também a impressão do mesmo, da tela e no papel, né? Ou seja, é o mesmo sistema que coloca a foto e o número do candidato na tela que vai servir para imprimir. Ora, se eu tiver possibilidade de fraude, essa fraude vai acontecer para a impressão ou para aquela foto que apareceu na tela. Ela não é um sistema separado, né? Então, para quê dois serviços? Segundo, o eleitor, hoje, pode acompanhar o resultado de cada urna após o encerramento do processo de votação, porque fica um boletim com cada voto que aquela urna recebeu no final do processo de votação, né? Então, isso já é verificável, né? Vamos dizer assim. Então, eu não vejo realmente nenhuma necessidade. E, Ismerim, tem um fato nesse projeto que foi apresentado que é muito grave. Diz lá que a apuração se dá na sessão eleitoral com os mesários que coletaram o voto e só vale a apuração que for feita no papel. Então, depois que acabar o processo, abre a urnazinha, os mesários contam aquilo e faz um boletim que é enviado para a totalização. Isso é um trabalho absolutamente inexplicável. E aí sim dá margem à manipulação, dá margem às pessoas meterem a mão naquilo ali. Imaginem, num ambiente de violência que a gente acompanha em muitos lugares, se alguém chega com uma arma, uma quadrilha, um grupo paramilitar e leva uma dessas urnas. Pode dar margem à anulação da eleição. Ou seja, esse modelo e esse sistema só eleva o grau de insegurança, de desconfiança, de margem de vamos dizer assim, de fraude no processo eleitoral. Não há justificativa. Daniel, me permita, esse processo de apuração, vocês podem modificar, né? Vocês fazem a lei. Então, o processo de apuração poderia ser o da urna eletrônica, ao invés de ser do voto de papel. Seria o da urna eletrônica e o voto de papel servia apenas, o voto impresso servia apenas para uma possível conferência daqueles que reclamarem. Está certo, Ismerim, é um debate interessante, mas imaginem se a impressora tiver um defeito. Apareceu ali o que ficou registrado, o que foi o voto, mas por alguma razão
a impressora, o sistema de impressão, deu algum defeito, imprimiu um, não imprimiu outro, não ficou bem legível. Então, só produziria mais insegurança, mais incerteza, mais dúvida, mais judicialização do processo. Perfeito, senhores. Eu acho que é um debate que a gente percebe aqui que, mesmo despido daquela briga, daquele estranhamento político-partidário, tem divergência e ele é salutar para a democracia, né? Eu acredito que a gente precisa debater isso com mais tempo para amadurecer as ideias e formular projetos que sejam melhores. Eu vou precisar chamar o nosso primeiro intervalo aqui no Alba Debate e a gente volta rapidinho, não saia daí. De volta agora com o Alba Debate. Recebo hoje aqui o advogado eleitoral Ademir Esmerim, o deputado federal Daniel Almeida, e a gente discute um pouco sobre a reforma eleitoral e suas consequências para a população. Esmerim, nós falávamos no primeiro bloco a respeito do voto impresso, e a gente percebe que tem uma divergência que ela é natural de uma democracia onde se pensa diferente. O que eu queria saber é o seguinte: às vezes a gente não gasta muita energia com questões que não são, de fato, cláusulas pétreas num processo tão difícil quanto é o que a gente está vivendo hoje, num momento de dificuldade da democracia no mundo, em que você tem um radicalismo ganhando força em alguns lugares e que aqui não é diferente? Olha, eu penso que a gente gasta muita energia, mas toda iniciativa que vier para aperfeiçoar o processo eleitoral é bem-vinda, porque é preciso se garantir a lisura do pleito, né? Agora, existe hoje no Brasil, vamos botar assim, dois grupos. Um liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, que não admite até participar da eleição se não tiver o voto impresso. E o outro, considerando, como o Daniel Almeida aí considera, que a urna eletrônica ela resolve todos os problemas. Eu acho que existe espaço para aperfeiçoar, existe espaço para isso evoluir, mesmo que não seja com o voto impresso, e a gente precisa, e principalmente os legisladores, como é Daniel Almeida, que precisa tomar o pé dessa situação. Você falou, inclusive, acho que foi Daniel que falou, sobre a reforma que está tramitando no Congresso, que é uma consolidação das leis eleitorais, que eu acho bom. Eu acho bom porque hoje a gente muita coxa de retalho, né? Emenda aqui, emenda ali, toda eleição. Agora, eu não sei se vai dar tempo de discutir isso, mas aí o pessoal que faça a hora extra, né? Para ver se consegue aprovar antes do prazo fatal. Mas eu acho essa consolidação das leis uma coisa que já há muito tempo deveria ser feita. O nosso Código Eleitoral, se não me engano, é de 67, né? E aí tem uma coxa de retalho, tira um pedaço daqui, um pedaço dali. Algumas coisas estão em vigor, outras já não estão mais. Mas e precisa também de norma de processo civil eleitoral, porque a gente socorre muito do processo civil comum, e eu acho que veio em boa hora essa consolidação das leis. Daniel, entre esses fatores que estão sendo debatidos, tem essa questão do distritão, que é uma espécie de tornar a eleição proporcional majoritária. Eu queria entender de vocês se, de fato, isso contempla aquilo que você, deputado do PCdoB, entende como um processo democrático, proporcional, para melhor sistema para eleger parlamentar. É esse o melhor sistema? A gente está avançando ou está retrocedendo nesse sentido? Olha, Luiz, eu tenho muito receio de que nós estejamos retrocedendo em muitos sentidos. Quando o Esmerim afirma a necessidade de aperfeiçoamento, todos nós somos a favor e devemos trabalhar firmemente nisso. A minha dúvida sobre voltar a ter voto em papel é que eu fico pensando que é mais um retrocesso. Nós estamos vivendo uma fase de muitos retrocessos no Brasil. E eu acho que esse debate acaba sendo na direção de retrocesso. Mas aperfeiçoar,
ter garantias do voto e ter a segurança de que aquele voto que o eleitor depositou é que está valendo, é muito necessário. Nós devemos acompanhar sempre nisso. Também tenho concordância com ele sobre o chamada consolidação da legislação eleitoral. Acho que esse código é muito bem-vindo. A minha dúvida é absolutamente a que ele levantou. Se o tempo permite a aprovação sem que haja alguma falha grave que possa passar despercebida. São 800 e poucos artigos, mas a gente deve fazer um esforço grande para ter essa consolidação da legislação eleitoral. Conta com o meu empenho e o meu voto a favor do conceito de ter uma uniformização. Sobre o distritão, eu sou contra o distritão. O PCdoB defende a lista pré-ordenada. Ela funciona em muitos lugares do mundo, funciona bem, é um sistema que dá estabilidade, fortalece os partidos políticos, o debate programático, a fidelidade política, ideológica, enfim, eu sou a favor disso. Esse tema saiu de cena, não está mais em debate, ninguém está defendendo essa tese. Não sendo isso, eu acho que o sistema anterior de se manter a possibilidade de coligações é um sistema que veio até aqui muito bem. Não conheço grandes danos. Tem muitos partidos, etc. Não sei se isso é o problema principal da organização política brasileira e da representatividade que é tão disforme entre nós. Precisamos aumentar o grau de representatividade. O distritão acho que não resolve, né? Nós estamos verificando, a maioria dos parlamentares, que o modelo atual de não ter coligação, cada partido ter que formar a sua chapa, nas condições atuais, cria graves problemas. Não tem nenhum partido que tenha uma organização nacional que assegure que em cada unidade da federação terá condições de formar chapa. Mesmo partidos grandes têm dificuldade aqui e acolá de formar a chapa. E poderia ter uma lacuna em um outro estado. Por isso que nós estamos defendendo a chamada federação de partidos, que é um modelo que existe em muitos lugares. A primeira-ministra, a chanceler alemã, Angela Merkel, ela se elege e governa há muito tempo sustentada numa federação de partidos. Portugal tem experiências positivas, aqui no Uruguai tem experiências positivas, a Bolívia acabou de formar um movimento também com várias correntes de opinião, o Chile agora está elaborando uma constituição e lá também se formou as chamadas federações de partidos, que é o quê? Junta um ou dois partidos que têm identidade programática, funciona para a disputa eleitoral como se uma legenda fosse, concorre com um único número, os eleitos terão que permanecerem juntos, pelo menos enquanto durar aqueles mandatos, né? Portanto, não tem essa promiscuidade de você eleger e depois ir embora, e você diminui, você acaba reduzindo, vamos dizer assim, o número de partidos, mas não acaba as legendas que têm características históricas. Você poderia juntar, por exemplo, o PCdoB, a Rede, o PSOL e alguns partidos que têm identidade e cada um se mantém como um perfil ideológico, mas encontra convergência para uma disputa dos espaços políticos de forma articulada nas federações. É isso que eu acho que pode ser um passo adiante como um modelo de transição. Ismerim, você tem alguma opinião formada aí sobre essa questão das federações, dos partidos, sobre distritão, sobre proporcionalidade de voto? A gente já conversou um pouco sobre isso, queria saber aí publicamente sua opinião a respeito disso. Olha, essa questão, eu acho que o modelo atual, ele com certos ajustes, é um modelo bom. Eu também sou contra distritão. Eu acho que você vai ficar criando a figura do prefeito de região, né? Você junta lá 10 municípios, tem que eleger um deputado, ele vira o prefeito de região, inclusive você não tem atuação de outros parlamentares, né? Então, eu basicamente sou contra. Eu acho que a federação é uma coisa interessante, já que você proibiu coligação, é uma coisa interessante. Agora, a federação não deixa de ser uma tentativa de burlar a lei, porque a lei que limita os partidos, aquela cláusula de barreira, você pode juntar 2 partidos ou mais que não tenham atingido a cláusula de barreira e você vai criar um partido com sobrevida durante 4 anos, enquanto
durar aquele mandato. Mas eu acho que é uma iniciativa legal. No mundo aí, como disse Daniel, tem dado certo, né? E a federação ela é muito interessante. Agora, preciso ver como é que isso vai ser dividido, até porque nós temos o problema no financiamento da campanha, né? Das campanhas, e com esse valor aí de 5 bilhões e 700, que deve ser reduzido, mas, de qualquer sorte, é preciso ver como é que vai azeitar essa máquina, porque o que acontece hoje é que você tem uma quantia que é destinada aos partidos políticos e ela é dividida pelo tamanho dos partidos. Então, o partido pequeno, ele dificilmente vai deixar de ser pequeno, porque os partidos grandes levam o dinheiro todo, né? Então, por exemplo, nessa lei do financiamento de campanha, no fundo eleitoral, que é aquele mensal, 5% é dividido igualitariamente. Então, você dá um fôlego aos partidos, mesmo os partidos menores. Mas nessa lei do fundo eleitoral, que seria os 5 bilhões e 700, só é 2% que é dividido igualitariamente. Então, Daniel, você podia fazer lá umas emendas para poder modificar. Eu acho até que igualar a divisão igualitária com o fundo partidário, porque está diferente, 2% e o outro 5%, e 2% é muito pouco para alimentar os vários partidos que nós temos sem condição de outras fontes de renda. Ainda tem um agravante nisso tudo, Daniel, que o dirigente partidário acaba tendo um poder muito grande para controlar esse recurso, né? O recurso que chega a mínguas num partido que não tem tanta representação na Câmara Federal ainda tem a mão de ferro de alguns dirigentes que condiciona aquele recurso da maneira que é conveniente a ele, não aos candidatos, àqueles que estão disputando voto, né? Tem maneiras de corrigir isso ou não precisa ser corrigido? A gente volta rapidinho, não saia daí. Recebo hoje aqui o advogado eleitoral Ademir Esmerim, o deputado federal Daniel Almeida, e a gente discute um pouco sobre a reforma eleitoral e suas consequências para a população. Não, Luiz, eu concordo com você, concordo com o Esmerim. Nós temos que criar mecanismos que o Congresso brasileiro possa expressar a diversidade da sociedade brasileira e não ser dominado pelo poder econômico. E nós temos que fazer um grande esforço em relação a isso. Uma das fontes é exatamente a distribuição dos recursos, é como financiar a política brasileira, a democracia brasileira. Se nós não tivermos uma democratização nesse espaço, vai ficar muito difícil. Nós temos que destinar mais recursos para mulheres, criar condições para a nossa juventude ter maior participação. Tem algumas experiências sobre isso, agora também no Chile. Lá no Chile se criou mecanismos para populações originais e tal, né? Índios, enfim, né? Eu acho que nós temos que criar alguns mecanismos melhores aqui de distribuição, e entre eles a distribuição mais equitativa entre as correntes políticas. Eu sou a favor da tese que Esmerim esboçou aí. Aliás, não sou a favor, como trabalhei a favor disso quando a lei foi aprovada. Ter um percentual maior a ser distribuído igualmente para todas as correntes políticas e um percentual menor de acordo com a representação no Congresso Nacional. Se exacerbou isso. Antes, a representação era medida pelos votos de deputado federal. Agora também leva em conta o número de senadores, o que acaba produzindo uma distorção ainda maior, né? Então, acho que esse é um esforço que a gente vai fazer. Senadores, Daniel, além de senadores, também o número de votos, né, em cada estado. O fundo eleitoral é uma salada, e o que eu acho que é desinteressante, precisa ser mudado, é essa questão dos 2% igualitários. E vamos a democracia ela custa caro do ponto de vista financeiro e custa caro do ponto de vista da participação. Exige do cidadão a participação. Mas 5 bilhões e 700 não é um exagero, Daniel?
É sim, é um exagero. O PCdoB, inclusive, votou contra o chamado a lei de diretriz orçamentária, foi tudo feito de forma aligerada, e nós não tivemos tempo de fazer um debate mais aprofundado, e achamos que é uma lei importante, mas votamos contra. O debate sobre o fundo eleitoral, nós dissemos, olha, defendemos o financiamento público de campanha com o critério mais democrático possível, mas não precisaria ter uma definição de valor agora. A definição de valor será feita na lei orçamentária, que vai ser debatida lá em dezembro. E eu acho que a referência é a eleição de 2018 e 2020. Na eleição de 2018 e 2020, teve uma pequena elevação. 2018 foi em torno de 1,7 bilhões, 2020 foi em torno de 2 bilhões, né? Portanto, uma pequena correção. Não se sabe ainda qual é o modelo eleitoral, depende do modelo eleitoral, vai ter mais ou menos candidatos, né? O modelo eleitoral interfere na necessidade de financiamento. Então, a gente poderia definir isso lá na frente. Não vai ficar esse valor e não tem razão para ficar esse valor. Financiamento público, sim, mas nesse valor não tem cabimento. A respeito disso, Daniel, é um assunto que saiu do prelo também, saiu do debate, é a questão do fim da reeleição e das eleições unificadas de 5 em 5 anos. O Brasil aguenta fazer uma eleição a cada 2 anos? Aguenta. Fazer eleição não é o problema. Acho que a democracia pode ser oxigenada e a participação das pessoas ela pode se dar de forma periódica. Não vejo maiores problemas nisso. Agora, eu defendo que o mandato seja de 5 anos e que não tenha reeleição para todos, inclusive para deputados, para senadores, né? É muito difícil você dizer para o senador, não, você tinha mandato de 8 anos e agora só vai ter de 5. Ou então você vai ter mandato de 10 anos, fica muito longo o mandato de 10 anos para o Senado. Então, tem sempre vamos dizer assim, dificuldades para você ajustar isso. Agora, não tendo reeleição e a coincidência dos mandatos, que eu também defendo, nós teríamos que ter alguns outros mecanismos de fazer mais plebiscitos, mais consultas, né, referendos e assim por diante, né, para que as pessoas pudessem ter oportunidade de manifestar sua opinião, né, sobre diversos temas de forma mais periódica. Também ficar 5 anos sem ter eleição nenhuma, sem nenhuma consulta popular é ruim, mas eu acho que é possível. 5 anos sem reeleição e com mecanismos de plebiscitos, referendos, para ter a participação uma participação mais direta, né? Esmerim, na sua avaliação, essas eleições de 2 em 2 anos são boas, devem continuar dessa forma? Sei que, como advogado, é bom que todo ano tem trabalho, mas do ponto de vista da democracia é importante, é fundamental, acho que é o melhor modelo? Rapaz, eu acho que sim, e acho que a legislação eleitoral brasileira, a própria Constituição, tem balizas interessantes. Por exemplo, prefeito não pode se reeleger mais de uma vez, né? Não pode ter um terceiro mandato familiar. Não, você tem aí a questão de, por exemplo, dos vereadores também. Agora, uma coisa, Daniel, que eu e Luiz, que eu defendo há muito tempo, é que é o seguinte: você tem um prefeito, um governador, um presidente da República que só pode se reeleger mais uma vez. Então, ele tem direito a 2 mandatos. Eu não consigo admitir por que essa proibição também não vai para o Legislativo. Eu acho que o Legislativo devia ser impedido, quando um deputado ou um senador está no mandato, que ele lançasse um parente para a legislatura seguinte, né? Eu vejo dessa forma, que a mesma inelegibilidade que alcança os prefeitos deveria alcançar também o Legislativo, não só deputados, mas como vereadores. Porque muitas vezes você fica com determinados nichos familiares, né? Tem alguns, não, alguns são deputados ou são vereadores, em função até de uma militância constante, etc. Mas essa sucessão de pai para filho, de avô para neto, eu acho que devia acabar. E a regra deveria ser a mesma que é aplicada aos prefeitos.
Perfeito. Ainda tem aquela outra questão que é o cidadão se elege vereador e na eleição seguinte é candidato a deputado sem deixar de ser vereador, é candidato a prefeito sem deixar de ser deputado, e isso também é um gatilho aí que, enfim, é para garantir aqueles votos, aquele espólio eleitoral, ele está sempre sendo candidato. Isso não é estranho, Daniel. Eu tenho dificuldade de entender isso, embora compreenda a lógica do cidadão sempre estar se candidatando a alguma coisa para estar com o nome ali, visibilidade, manter o espólio dele eleitoral. Mas isso não é um pouco até um contrassenso na medida em que você tem outros candidatos, tem gente querendo espaço, você precisa de uma maior participação, você precisa de mais representatividade? Sem dúvida, tudo precisa passar por atualização, renovação, senão fica necrosado, fica engessado, não tem um movimento natural. É um debate que eu participei de uma comissão de reforma eleitoral há uns 6 anos atrás, o relator até o Rodrigo Maia, e eu defendi muito essa tese. Parece uma heresia, quando você fala nisso, você só falta apanhar, né? Porque as pessoas reagem muito negativamente a esse tipo de medida. No México se faz isso, lá não tem a reeleição. Você pode ser senador numa legislatura, depois ser deputado, depois vai deputado estadual, você pode ser prefeito, mas você vai ter que fazer sempre uma alternância, né? Eu acho que seria um bom modelo para o Brasil. Não vejo nenhuma chance disso acontecer, infelizmente. E a pressão para que você vá para a reeleição é muito grande, é quase insuportável. A pressão é muito grande. Eu assumi o mandato de deputado, fui para a reeleição, disse, olha, só vou ter 2 mandatos. Aí o pessoal disse, não, tem que continuar, não pode e tal. E aí você vai entrando nesse jogo. Na última eleição, eu disse, olha, eu já tenho que ter muita gratidão aos baianos por ter me colocado 5 vezes no Congresso Nacional. É muito tempo. E disse, não quero mais. Mas a pressão é tão grande de eleitores do partido e tal, que o modelo é esse. As pessoas mais contam e aí você acaba sendo levado pela circunstância. Eu quero, infelizmente, tenho que encerrar e quero agradecer aí bastante, profundamente, vocês dois, Esmerim, Daniel, por esse bate-bola. Acho que foi bem interessante, engrandecedor. Agradecer à TV Alba pelo espaço, dizer que o convite já está feito para um novo debate, para uma nova conversa. Esse assunto não se encerra aqui, né? E falar para todo mundo continuar ligado aí na programação da TV Alba e dizer muito obrigado a vocês dois aí, e o espaço está aberto para as considerações finais. Eu queria dar um abraço ao Daniel de novo, a você, Luiz, e a TV Alba, e estamos sempre à disposição para discutir aquilo que a gente possa colaborar com a sociedade. Muito obrigado, Esmerim. Meu agradecimento a você, Luiz, a TV Alba, a Esmerim, meu agradecimento duplo pela manifestação, não só da amizade, mas já mereci o voto de Esmerim, isso é uma honra muito grande, e eu espero que continue merecendo a sua consideração, Esmerim, e a sua amizade. Dizer que também estou sempre à disposição para esse debate. Debater com você, Luiz, é sempre uma alegria, que você estimula bem o debate, domina bem os assuntos, então parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima.